Nas terras altas da Escócia, onde o vento sussurrava histórias ancestrais através das colinas verdejantes e dos vales profundos, vivia William Wallace. Não era um nobre, nem um guerreiro de renome, mas um homem simples, com as mãos calejadas pelo trabalho na terra e o coração repleto de um amor profundo por sua pátria. Seus dias eram preenchidos com a paz da vida rural, as risadas dos vizinhos, acima de tudo, a presença calorosa de Murron, sua amada. Os olhos de Murron refletiam o céu escocês, e seu sorriso era a melodia que embalava a alma de William. Eles sonhavam com um futuro simples, mas feliz, longe das sombras que já começavam a se estender sobre a Escócia. Contudo, a tranquilidade era uma miragem frágil. A opressão inglesa, liderada pelo implacável rei Eduardo I, conhecido como Pernas Longas, apertava cada vez mais o cerco sobre a nação escocesa. Leis injustas eram impostas, terras eram usurpadas e a dignidade do povo era pisoteada diariamente. Os soldados ingleses patrulhavam as aldeias com uma arrogância brutal, transformando a vida cotidiana em um constante cenário de medo e submissão. Gritos de desespero ecoavam nas noites, e o silêncio resignado dos homens escoceses era um testemunho da tirania que os dominava. William observava, com o coração pesado, a chama da liberdade ser sufocada, mas ainda assim, tentava manter a sua própria chama acesa, protegendo Murron e sua pequena comunidade da fúria invasora. A vida, no entanto, tem formas cruéis de despertar os homens. Um dia, a violência que William tanto tentava evitar irrompeu diretamente em sua vida, de uma forma que jamais poderia imaginar. Um grupo de soldados ingleses, em um ato de pura barbárie, executou Murron por uma infração trivial e forjada, arrancando-a de William de forma brutal e impiedosa. O mundo de William desabou. A dor era uma ferida aberta, um grito silencioso que rasgava sua alma. Mas, da profundidade desse abismo de sofrimento, algo novo nasceu, uma fúria ardente, uma sede incontrolável de justiça que consumiria tudo em seu caminho. A imagem de Murron, ensanguentada e sem vida, gravou-se em sua mente, transformando o homem pacato em um instrumento de vingança. Impulsionado por essa dor lancinante, William Wallace não hesitou. Ele confrontou os mesmos soldados ingleses que haviam tirado sua amada, não mais como um fazendeiro, mas como um leão ferido. Seus movimentos eram precisos, sua força era raiva, e cada golpe era um lamento por Murron. Em um ato de bravura desesperada, ele os derrotou, sozinho, em uma demonstração de coragem que chocou a todos. A notícia desse feito, de um homem comum que ousou desafiar a opressão inglesa e saiu vitorioso, espalhou-se como um incêndio pelas vilas e aldeias. A semente da esperança, que parecia ter murchado sob o jugo inglês, foi replantada. O povo escocês, antes resignado, começou a cochichar o nome de William Wallace, um nome que se tornaria sinônimo de resistência. Os ingleses, enfurecidos pela audácia de um simples escocês, lançaram uma caçada implacável. William Wallace, agora um foragido, sabia que não poderia mais voltar à sua vida anterior. Sua estrada seria de luta, de sacrifício, mas também de propósito. Ele havia sido transformado pela tragédia, e seu destino, agora, era o de um justiceiro, um símbolo de esperança para uma nação oprimida. A jornada de William Wallace estava apenas começando, e a Escócia, sem saber, estava prestes a testemunhar o despertar de seu maior herói. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A fuga de William Wallace não era um ato de covardia, mas o início de uma nova fase em sua cruzada pessoal. Como um espectro, ele se movia pelas florestas densas e pelas montanhas escarpadas, um mestre na arte da sobrevivência. A cada passo, a imagem de Murron queimava em sua mente, alimentando sua determinação. Ele sabia que não poderia lutar sozinho contra o poderio do rei Eduardo I, o Pernas Longas, mas a semente que plantara com seu ato de bravura já germinava. Homens comuns, cansados da opressão e inspirados por sua audácia, começaram a procurá-lo, atraídos pela promessa silenciosa de um futuro livre. Entre esses primeiros a se juntar a William estava seu amigo de infância, um homem leal e robusto, cujos olhos espelhavam a mesma dor e esperança. A reunião dos dois amigos, em uma clareira escondida, foi um momento de poucas palavras, mas de profunda compreensão. Eles não precisavam de discursos elaborados, a causa era clara, e a memória de Murron pairava entre eles como um juramento tácito. Logo, outros se juntaram, fazendeiros, caçadores, homens de todas as esferas da vida, cujas famílias haviam sido humilhadas e suas terras roubadas. Eram homens simples, sem treinamento militar, mas com o coração cheio de uma fúria contida e um desejo ardente de vingança. William Wallace, então,
assumiu o manto de líder que o destino lhe impusera. Ele não era um general de academia, mas conhecia cada trilha, cada riacho, cada esconderijo das terras altas. Seus métodos eram rústicos, mas eficazes. Ele os treinava não com a disciplina formal dos exércitos reais, mas com a sabedoria da guerrilha, ensinando-os a usar o terreno a seu favor, a emboscar patrulhas inglesas e a desaparecer tão rapidamente quanto surgiam. As florestas se tornaram seu santuário e seu campo de batalha. As primeiras vitórias, pequenas escaramuças contra destacamentos ingleses desavisados, não tardaram a vir. Cada sucesso, por menor que fosse, elevava o moral dos homens e reforçava a lenda de Wallace. Eles usavam a inteligência e o conhecimento íntimo do terreno, transformando a superioridade numérica inglesa em uma desvantagem, aprisionando-os em armadilhas naturais e ataques surpresa. A liderança de William era carismática, nascida não da retórica política, mas de uma paixão genuína pela liberdade. Em volta das fogueiras, sob o céu estrelado da Escócia, ele falava aos seus homens sobre o valor da pátria, sobre a dignidade de um povo que se recusava a ser escravizado. Seus olhos ardiam com uma convicção inabalável, e sua voz, embora muitas vezes rouca pela batalha, ressoava com a força de um trovão. Eles podem nos tirar a vida, ele bradava, mas jamais nos tirarão a liberdade. Essas palavras, simples e poderosas, incendiavam os corações de seus seguidores, transformando um bando de rebeldes em um exército embrionário, unido por um propósito comum. A chama da resistência, antes um mero vislumbre, agora ardia com vigor, iluminando a escuridão da tirania. O rei inglês, Eduardo I, o Pernas Longas, não demorou a tomar conhecimento da crescente ameaça. As notícias das audaciosas ações de Wallace, que antes eram descartadas como meros incidentes isolados, agora chegavam a Londres com uma frequência alarmante. A arrogância inicial deu lugar à fúria, em seguida, a uma determinação fria. Eduardo, um monarca implacável e acostumado à obediência, não podia permitir que um homem comum desafiasse seu domínio sobre a Escócia. Ele enviou mais tropas, exércitos bem equipados e disciplinados, com a ordem de esmagar a rebelião e capturar Wallace, vivo ou morto. A caçada se intensificava, e o pequeno exército de Wallace se via constantemente em movimento, evadindo as patrulhas inglesas e buscando novos recrutas. William Wallace, por sua vez, enfrentava os dilemas morais da guerra. A cada batalha, havia perdas, rostos conhecidos que não voltavam para a fogueira noturna. Ele sentia o peso de cada vida ceifada, o luto das famílias, mas sua convicção permanecia inabalável. A dor da perda era um lembrete constante do que estavam lutando, e a memória de Mulhon era um farol que o guiava através da escuridão. Ele sabia que o caminho para a liberdade seria pavimentado com sacrifícios, mas acreditava firmemente que a causa era justa. A cada dia, sua reputação crescia, e o nome de William Wallace era sussurrado com reverência e esperança em toda a Escócia. Ele não era mais apenas o vingador de Mulhon, ele era o guardião de uma nação, o símbolo de um povo que se recusava a ser subjugado. A preparação para um confronto maior era inevitável, e a Escócia se preparava para testemunhar a ascensão de seu maior líder. O ar tenso da Escócia parecia vibrar com a iminência de um confronto grandioso. As notícias da ousadia de William Wallace e de suas vitórias em pequena escala haviam chegado aos ouvidos do rei Eduardo I, o Pernas Longas, que, furioso, mobilizou um exército colossal. Soldados ingleses, em número esmagador, marchavam para o norte, determinados a esmagar a rebelião escocesa de uma vez por todas. Wallace, no entanto, não era um homem de recuar. Ele sabia que a superioridade numérica do inimigo era avassaladora, mas possuía uma arma mais poderosa, a inteligência e um profundo conhecimento da terra que defendia. A Escócia se preparava para a Batalha de Stirling Bridge. Wallace, com sua perspicácia tática, compreendeu que o terreno era seu maior aliado. A ponte de Stirling, estreita e antiga, que serpenteava sobre o rio Forth, era o ponto estratégico crucial. Era um gargalo natural, uma passagem obrigatória para qualquer exército que tentasse avançar. Enquanto os ingleses confiavam em sua massa de soldados e cavalaria, Wallace planejava usar a própria geografia contra eles. Seus homens, embora em menor número, estavam cheios de um fervor patriótico, prontos para lutar até a última gota de sangue pela liberdade de sua pátria. A tensão era quase palpável, misturando o medo natural que precede qualquer batalha com a determinação inabalável de homens que lutavam por tudo que lhes era caro. O dia da batalha irrompeu com uma névoa densa sobre o rio, adicionando um ar misterioso e presságio ao cenário. O exército inglês, impaciente e confiante em sua superioridade,
começou a atravessar a ponte estreita. Wallace observava, seus olhos de águia fixos em cada movimento do inimigo. Ele esperou, com uma paciência calculada, enquanto uma parte significativa das tropas inglesas, incluindo sua pesada cavalaria, já havia cruzado para o lado escocês do rio. Era o momento perfeito. Com um grito de guerra que ecoou pelas colinas, Wallace deu o sinal. Seus homens, escondidos nas margens, irromperam com uma ferocidade surpreendente. O plano de William Wallace foi executado com uma precisão brilhante. Os escoceses, armados com suas longas lanças e espadas, avançaram sobre a ponte, cortando a linha de suprimentos e impedindo que mais soldados ingleses cruzassem. Aqueles que já haviam atravessado se viram encurralados, espremidos contra o rio e a ponte, suas formações desfeitas, sua cavalaria pesada e inútil no terreno lamacento e confinado. O pânico se instalou entre as fileiras inglesas. Os cavaleiros, antes temíveis, agora eram alvos fáceis, suas armaduras pesadas transformando-os em pesos mortos na confusão. Os arqueiros ingleses, famosos por sua letalidade, não conseguiam disparar sem atingir seus próprios homens. Foi um massacre. O rio Fortet ficou tingido de vermelho, e os gritos dos moribundos se misturaram ao rugido dos vitoriosos escoceses. A derrota humilhante dos ingleses em Stirling Bridge foi retumbante. Não apenas um exército numericamente superior havia sido aniquilado por uma força menor, mas a arrogância e a confiança do rei Eduardo I foram severamente abaladas. A notícia da vitória escocesa se espalhou como um relâmpago por toda a Europa, elevando William Wallace a um herói nacional instantâneo. Ele não era mais apenas o vingador de Mulhon, nem um mero líder de guerrilha. Ele era o libertador da Escócia, o homem que ousou desafiar o Império Inglês e triunfou. As consequências dessa vitória foram imediatas e profundas. Grande parte da Escócia foi libertada do jugo inglês, e as guarnições remanescentes fugiram em desespero. O reconhecimento internacional de William Wallace cresceu exponencialmente, e ele se tornou uma figura de admiração e respeito, não apenas entre seu povo, mas também em outras cortes europeias que observavam a ascensão de um novo poder. A Escócia, antes fragmentada e oprimida, agora via em Wallace a esperança de uma nação unida e verdadeiramente livre. A vitória em Stirling Bridge não foi apenas uma batalha, foi um divisor de águas, um marco na luta pela independência escocesa. E com essa vitória, veio uma nova responsabilidade, um novo título, e um peso ainda maior sobre os ombros do homem que se recusou a se curvar. William Wallace estava prestes a ser coroado guardião da Escócia, um papel que traria consigo novos desafios e inimigos, tanto externos quanto internos. A coroação de William Wallace como guardião da Escócia encheu o coração dos homens comuns de esperança e orgulho. Ele, um homem do povo, sem sangue nobre, havia desafiado os poderosos e triunfado. Contudo, essa ascensão meteórica, embora inspiradora para as massas, gerou um ressentimento profundo entre os lordes escoceses. Acostumados a liderar e a ditar as regras, muitos deles viam em Wallace um intruso, um camponês que havia usurpado um lugar que, em sua visão, pertencia por direito à nobreza. A inveja corroía, e as antigas divisões entre os clãs e as famílias nobres, que Wallace tanto se esforçava para superar, ressurgiram com uma força ainda maior. Unir esses senhores feudais, cada um com seus próprios interesses, terras e ambições, provou ser um desafio hercúleo. Wallace, com sua visão de uma Escócia unida e livre, encontrava resistência a cada passo. Havia aqueles que se recusavam a lutar sob seu comando, preferindo a inação, pior, a negociação com os ingleses, a submeter-se à liderança de um homem que consideravam inferior. As reuniões eram tensas, repletas de olhares desconfiados e sussurros maliciosos. A lealdade de alguns era volátil, mudando conforme o vento da fortuna. A vitória em Stirling Bridge, que deveria ter solidificado a união, ironicamente, expôs as fissuras internas da sociedade escocesa. Em meio a essa complexa teia de lealdades e desconfianças, despontava a figura de Robert de Bruce. Um nobre escocês de linhagem real, Bruce estava dividido por um dilema excruciante. Por um lado, sentia a atração magnética da causa de Wallace, a visão de uma Escócia livre que ressoava em seu próprio coração. Por outro, suas ambições pessoais e o peso de sua herança o puxavam para uma direção diferente. Ele observava Wallace com uma mistura de admiração e inveja, reconhecendo a bravura e a liderança inatas do guardião, mas também questionando a sustentabilidade de uma rebelião liderada por um homem sem o apoio unânime da nobreza. Bruce era um homem de princípios, mas também de realismo político, e a traição, embora um pensamento repugnante, pairava como uma sombra em suas reflexões.
Enquanto a Escócia se debatia com suas questões internas, a resposta furiosa do rei Eduardo I, o Pernas Longas, não tardou a chegar. A humilhação de Stirling Bridge era uma ferida aberta em seu orgulho, e ele jurou vingança. Mobilizou um exército ainda maior do que o anterior, uma força imponente e implacável, determinada a esmagar a rebelião escocesa de uma vez por todas e a capturar William Wallace, o homem que havia ousado desafiá-lo. A notícia dos preparativos ingleses espalhou-se pela Escócia, e a sombra da guerra pairava novamente sobre o reino. Wallace, focado incansavelmente na causa da liberdade, negligenciava sua própria segurança e, inadvertidamente, aprofundava o abismo entre ele e os lordes. Sua dedicação era total, seu tempo consumido pelos planos de defesa, pela organização do exército e pelas tentativas frustradas de unir os nobres. Ele não tinha tempo para as sutilezas da política de corte, para os banquetes e os jogos de poder que eram tão caros à elite escocesa. Essa falta de tato político, embora compreensível dada a urgência da situação, afastava ainda mais aqueles que poderiam ter sido aliados cruciais. A sombra da dúvida começou a pairar sobre o coração de Wallace. Ele sentia que não podia realmente confiar em todos ao seu redor. Os sussurros de deslealdade, as ausências inexplicáveis em reuniões importantes, a relutância em comprometer tropas e recursos, tudo isso contribuía para um sentimento crescente de isolamento. A batalha pela liberdade da Escócia não era apenas contra os ingleses, era também uma batalha interna, contra a desunião e a ambição egoísta de seu próprio povo. A preparação para a Batalha de Falkirk começou sob essa atmosfera de perigo iminente e desunião latente. Wallace sabia que enfrentaria uma força inglesa avassaladora, e que a falta de apoio unânime dos lordes escoceses seria um fator crítico. A sensação de perigo era palpável, e um pressentimento sombrio pairava no ar. A Escócia estava à beira de mais um confronto decisivo, e o guardião, embora com o coração pesado, estava pronto para lutar. A Batalha de Falkirk se aproximava, e com ela, a dura realidade das divisões escocesas. Eduardo I, o astuto Pernas Longas, havia aprendido com seus erros em Stirling Bridge. Desta vez, sua estratégia era implacável, baseada na superioridade numérica, crucialmente, na utilização devastadora de seus arqueiros galeses, temidos em toda a Europa. Eles seriam a vanguarda, uma chuva de flechas capaz de dizimar qualquer formação antes mesmo que o combate corpo a corpo pudesse começar. A confiança do rei inglês era visível, seus olhos brilhavam com a certeza da vitória e a antecipação da vingança. Ele sabia que Wallace era um líder formidável, mas também conhecia as fraquezas inerentes à nobreza escocesa. E, de fato, a desunião escocesa se manifestou da forma mais trágica. No momento crucial da batalha, quando as tropas inglesas avançavam, uma parte significativa da cavalaria escocesa, liderada por lordes invejosos e egoístas, simplesmente se retirou do campo. Eles se recusaram a lutar sob o comando de Wallace, preferindo ver a derrota de um homem que consideravam um usurpador a defender a própria Escócia. A imagem desses cavaleiros se virando e galopando para longe, deixando os *Chiltrons* de Wallace expostos, foi uma punhalada no coração da resistência. A traição era palpável, e um grito de raiva e desespero ecoou entre os homens leais a Wallace. Apesar da desvantagem esmagadora, William Wallace e seus homens lutaram com uma ferocidade que beirava o suicídio. Os *Chiltrons* formaram um muro de lanças, resistindo às primeiras investidas da cavalaria inglesa, mas a chuva de flechas dos arqueiros galeses era incessante. Cada flecha era uma promessa de morte, perfurando armaduras e corpos, transformando o campo de batalha em um inferno de dor e sangue. Wallace, no centro da luta, combatia com a bravura de um leão, inspirando seus homens a resistir contra todas as probabilidades. Seus olhos ardiam com uma fúria santa, a memória de Mulhon e a visão de uma Escócia livre impulsionando cada golpe. Mas a coragem, por mais grandiosa que fosse, não podia superar a traição e a superioridade numérica e tática do inimigo. A tragédia da derrota em Falkirk foi esmagadora. O exército escocês foi dizimado, com pesadas baixas que incluíam muitos dos homens mais leais a Wallace, incluindo seu amigo de infância, que caiu heroicamente defendendo a bandeira da liberdade. O campo de batalha era um mar de corpos, um testemunho silencioso da ambição e da desunião. Wallace, com o coração partido e a alma pesada, foi forçado a recuar, a ver seu sonho de uma Escócia unida despedaçado sob os cascos da cavalaria inglesa e a chuva mortal de suas flechas. As consequências da Batalha de Falkirk foram devastadoras. Wallace perdeu o título de Guardião da Escócia, um fardo que, ironicamente, ele nunca buscou, mas que havia aceitado pelo bem de seu povo.
A moral de seu exército, antes tão alta, estava agora abalada. Ele se tornou um fugitivo novamente, com uma recompensa por sua cabeça e a caçada por ele se intensificando a cada dia. Os lordes, que haviam se recusado a lutar, agora tentavam se reconciliar com Eduardo I, alguns até mesmo oferecendo-se para ajudar na captura de Wallace em troca de perdão e favores. A Escócia parecia ter regredido aos dias sombrios de opressão, e a esperança que Wallace havia acendido parecia se extinguir. Contudo, mesmo nas profundezas da derrota, a lenda de William Wallace persistia. Ele se escondeu nas sombras, mas seu nome continuou a ser sussurrado em segredo, um símbolo de resistência inquebrável. A caçada por ele era implacável, mas a determinação de Wallace era ainda maior. Ele sabia que a luta não havia terminado, que a chama da liberdade, embora enfraquecida, ainda ardia. O guardião, agora um foragido, continuaria a ser o pesadelo de Eduardo I, um fantasma que se recusava a ser silenciado. A Escócia precisava de um símbolo, e Wallace, mesmo em sua fuga, era esse símbolo. A sua ausência física do campo de batalha não significava a sua ausência do coração do povo. A caçada se intensificava, mas a lenda de Wallace apenas crescia, inspirando a resistência que ainda viria. A vida de William Wallace como foragido transformou-se em uma existência nas sombras, uma dança perigosa entre a sobrevivência e a contínua luta pela liberdade escocesa. Ele não podia mais liderar exércitos em campo aberto, mas sua resistência assumiu uma nova forma, mais furtiva e igualmente eficaz. Operando em pequena escala, com um grupo seleto de fiéis seguidores, Wallace continuava a atacar guarnições inglesas isoladas, sabotar suprimentos e resgatar prisioneiros escoceses. Cada ato de desafio, por menor que fosse, era um lembrete de que a chama da rebelião não havia sido apagada, apenas diminuída. Ele era um espectro, um sussurro de esperança para os oprimidos e um pesadelo constante para os ingleses. Eduardo I, o implacável pernas longas, sentia a persistência de Wallace como uma afronta pessoal. A derrota em Falkirk deveria ter esmagado o espírito escocês, mas a lenda de Wallace, mesmo em sua fuga, mantinha a esperança viva. O rei inglês intensificou a caçada, transformando-a em uma obsessão. Recompensas fabulosas foram oferecidas por sua cabeça, com promessas de terras e títulos para quem o entregasse. Espiões e caçadores de recompensas foram enviados para todos os cantos da Escócia, vasculhando cada aldeia, cada floresta, cada montanha em busca do homem que ousara desafiar seu império. A paranoia era palpável, e a sombra de Wallace parecia pairar sobre cada castelo inglês, uma ameaça invisível e constante. Apesar de toda a vigilância, Wallace mostrava uma astúcia e uma capacidade de evasão quase sobrenaturais. Ele conhecia cada trilha, cada esconderijo, cada segredo da terra escocesa. A lealdade do povo comum era seu maior escudo. Camponeses e pastores arriscavam suas vidas para protegê-lo, esconder-lhe e alimentá-lo, vendo-o não como um criminoso, mas como o verdadeiro guardião da Escócia. No entanto, a pressão incessante de Eduardo I começou a corroer as fundações da resistência. A tentação das recompensas e o medo da retribuição inglesa eram forças poderosas, capazes de corromper até mesmo os corações mais fortes. Foi então que a traição se concretizou, vinda de onde menos se esperava. John de Menteith, um nobre escocês de quem Wallace havia confiado, um homem que jurara lealdade à causa, cedeu à tentação. Menteith, seduzido por ouro e pela promessa de poder e influência junto à coroa inglesa, vendeu a alma e a liberdade de Wallace. A história exata de como a traição ocorreu varia, mas a essência permanece. Menteith armou uma emboscada, atraindo Wallace para um local predeterminado sob o pretexto de uma reunião secreta ou de uma oportunidade estratégica. Wallace, cansado de anos de luta e vigilância constante, mas sempre esperançoso por uma nova chance para sua amada Escócia, caiu na armadilha. A captura foi dramática. Cercado por um grande número de soldados ingleses e escoceses leais a Menteith, o grande guerreiro foi finalmente dominado. Sua resistência foi feroz, mas a superioridade numérica era esmagadora. As correntes que o prenderam simbolizavam não apenas seu cativeiro físico, mas também a quebra de uma promessa, a ferida profunda de uma traição. A notícia da captura de William Wallace se espalhou como um incêndio selvagem por toda a Escócia. Um luto profundo e uma desesperança abateram-se sobre o povo. O homem que havia sido o farol de sua liberdade, o símbolo de sua resistência inquebrável, estava agora nas mãos do inimigo. A moral dos escoceses que ainda lutavam desmoronou. Muitos sentiram que, sem Wallace, a causa estava perdida. O murmúrio de que a Escócia jazia agora sob o calcanhar inglês ecoava pelas aldeias.
A chama da esperança, que ele havia mantido acesa por tanto tempo, parecia agora à beira da extinção. A jornada de Wallace não terminaria em uma gloriosa batalha, mas em uma cela escura, aguardando um destino que ele sabia ser cruel e inevitável. Ele seria levado para a Inglaterra, para Londres, para enfrentar a justiça do rei Eduardo I, um julgamento que seria, na verdade, uma farsa, um espetáculo de humilhação e poder. O ar de Londres era pesado e úmido, impregnado com o cheiro de fumaça e a promessa de um espetáculo macabro. William Wallace, acorrentado e exausto pela longa e humilhante jornada, foi arrastado pelas ruas apinhadas da capital inglesa. Multidões vociferavam ódio e curiosidade, lançando impropérios e lixo ao homem que ousara desafiar o poder do rei Eduardo I. Mas, mesmo diante da fúria popular e da desgraça iminente, uma dignidade inabalável irradiava de sua figura. Seus olhos, embora cansados, mantinham um brilho de desafio, recusando-se a baixar-se perante seus captores. O julgamento, se é que podia ser chamado assim, foi uma farsa grotesca, encenada no Westminster Hall, um ambiente imponente e opressivo, desenhado para intimidar e esmagar qualquer resquício de esperança. Wallace foi colocado diante de juízes e nobres ingleses, todos servos leais de Eduardo I, seus rostos impassíveis ou carregados de desprezo. A acusação principal era traição, um crime capital. Contudo, Wallace, com uma voz que, apesar da fraqueza física, ressoava com convicção, recusou-se a reconhecer a autoridade do tribunal. Ele nunca havia jurado fidelidade ao rei Eduardo I, portanto, não poderia tê-lo traído. Ele era um escocês livre, lutando pela liberdade de sua nação contra um invasor. Os argumentos de Wallace, embora irrefutáveis pela lógica da lei escocesa, caíram em ouvidos moucos. Para os ingleses, ele era um rebelde, um fora da lei que merecia a punição mais severa que o império podia infligir. A sala estava repleta de uma atmosfera sufocante de preconceito e ódio. Cada palavra dita pelos seus acusadores era uma distorção da verdade, uma tentativa de desumanizá-lo, de transformá-lo de herói em monstro. Acusavam-no de crimes brutais, de saques e massacres, ignorando o contexto da guerra e a opressão que havia incitado sua revolta. Apesar da disparidade, Wallace não cedeu à intimidação. Ele se manteve firme, um pilar de resistência, sua postura ereta e seu olhar desafiador. Ele não estava ali para defender sua vida, mas para defender a ideia de uma Escócia livre. Sua dignidade no banco dos réus era um testemunho silencioso de sua causa, um ato final de desafio que, paradoxalmente, reforçava sua imagem de mártir. Ele sabia que o veredicto já estava escrito, que sua morte era certa, mas ele se recusava a dar aos seus inimigos a satisfação de vê-lo quebrado. A sentença foi proferida com uma crueldade calculada, projetada para servir de aviso a qualquer um que ousasse seguir seus passos. William Wallace foi condenado à morte por enforcamento, arrastamento e esquartejamento. Era a punição mais bárbara reservada aos traidores, uma morte agonizante que visava não apenas tirar a vida, mas também desfigurar o corpo, aniquilar a identidade, por fim, esmagar o espírito de qualquer resistência futura. A multidão no tribunal irrompeu em aplausos e gritos de triunfo, enquanto Wallace ouvia seu destino com uma serenidade assustadora. A notícia da condenação de Wallace atravessou o Mar do Norte e se espalhou como um lamento sombrio pelas terras altas e baixas da Escócia. Um choque profundo e uma tristeza paralisante se abateram sobre o povo. A esperança que ele havia acendido, que parecia ter diminuído após Falkirk, agora ameaçava se apagar completamente. Muitos escoceses choraram abertamente, lamentando a perda de seu campeão. No entanto, em meio à dor e ao desespero, começou a surgir um sentimento diferente. A crueldade da sentença, a injustiça do julgamento, não esmagou a resistência, mas a inflamou. A morte iminente de Wallace não seria o fim, mas um novo começo. Seu sacrifício, sua recusa em se curvar, sua dignidade diante da condenação, transformaram-no de líder em mártir. O povo escocês, que havia se sentido desunido e sem rumo, começou a ver na tragédia de Wallace um propósito renovado. Sua execução seria um lembrete vívido e brutal do que estava em jogo, um grito de guerra que ecoaria muito além das muralhas de Londres. O martírio de Wallace, embora cruel, estava prestes a inspirar uma nova onda de resistência, uma que finalmente levaria a Escócia à sua tão sonhada liberdade. A chama que parecia vacilar estava prestes a se tornar um incêndio incontrolável, alimentado pelo sangue e pelo sacrifício de seu maior herói. O palco estava montado para o ato final da vida de Wallace, um ato que, ironicamente, seria o começo da verdadeira independência escocesa.
O dia da execução de William Wallace amanheceu cinzento e sombrio sobre Londres, um espelho melancólico do destino que se abateria sobre o herói escocês. A multidão, densa e barulhenta, aglomerava-se nas ruas, ávida por presenciar o espetáculo macabro que Eduardo I havia orquestrado. Wallace foi arrastado pelas ruas, amarrado a um cavalo, suportando os gritos de ódio e as pedras atiradas, mas sua dignidade permaneceu inabalável. No patíbulo, no campo Simifield, ele recusou a venda e as últimas palavras de um sacerdote inglês, preferindo encarar a morte com os olhos abertos, uma última demonstração de desafio. Seus últimos momentos foram de dor indizível, uma crueldade que visava esmagar o espírito de qualquer escocês que ousasse sonhar com a liberdade. A execução por enforcamento, arrastamento e esquartejamento foi um ato bárbaro, projetado para humilhar e aterrorizar. Os membros de seu corpo, desmembrados, seriam exibidos em diferentes cidades da Escócia e da Inglaterra, um aviso brutal do preço da rebelião. Eduardo I acreditava que, ao destruir o corpo de Wallace, destruiria também sua memória, apagando para sempre a chama da resistência escocesa. Ele estava terrivelmente enganado. A tentativa de apagar a memória de Wallace falhou espetacularmente, tornando-o, ao invés de um exemplo de punição, um mártir eterno. A crueldade de sua morte não esmagou a resistência escocesa, mas a solidificou, transformando-a em uma causa sagrada. O sacrifício de Wallace tornou-se um catalisador, uma faísca que reacendeu o fogo da independência em corações que pareciam ter perdido toda a esperança. Sua morte enviou uma mensagem clara aos escoceses: lutar pela liberdade era um ato de heroísmo, mesmo que custasse a vida. Robert D. Bruce, que havia oscilado entre a lealdade a Wallace e suas próprias ambições, foi profundamente afetado pela brutalidade da execução. A imagem de Wallace, erguendo a cabeça em desafio até o último suspiro, assombrava seus pensamentos e inflamava sua consciência. A traição de Menteith e a subsequente morte de Wallace mostraram a Bruce que não havia meio termo, não havia compromisso possível com o opressor. A causa escocesa exigia sacrifício total, uma entrega incondicional. Wallace, em sua morte, ensinou a Bruce que a verdadeira liderança não era sobre poder ou terras, mas sobre a liberdade de um povo. Inspirado pelo martírio de Wallace, Robert D. Bruce decidiu assumir o manto da liderança, determinado a concluir a obra que seu predecessor havia iniciado. A semente da independência, regada com o sangue de Wallace, começou a florescer. Os escoceses, antes divididos por rivalidades e desconfianças, uniram-se em torno da memória de seu herói. O nome de William Wallace tornou-se um grito de guerra, um símbolo de sua identidade e resiliência. Sob a liderança renovada de Robert D. Bruce, a luta pela liberdade ganhou um novo ímpeto. A determinação dos escoceses, forjada na dor e na inspiração do sacrifício de Wallace, culminou na gloriosa Batalha de Bannockburn em 1314. Ali, contra todas as probabilidades, os escoceses, impulsionados pelo espírito de Wallace, conquistaram uma vitória decisiva sobre as forças inglesas, garantindo finalmente a independência de sua nação. O legado de William Wallace transcende o tempo, tornando um símbolo eterno de coragem, resistência e identidade nacional escocesa. Ele não foi apenas um guerreiro, foi um ideal, a personificação da inabalável busca pela liberdade. Sua história, passada de geração em geração, continua a inspirar. Wallace demonstra o poder de um indivíduo para desafiar a tirania, para acender a chama da esperança mesmo nas horas mais escuras. Sua vida e sua morte são um testemunho de que a liberdade é um valor inestimável pelo qual vale a pena lutar, e que o espírito humano, quando movido pela justiça, pode superar as mais opressivas adversidades. William Wallace não morreu em vão, ele vive na alma de uma nação livre, um lembrete perene de que a verdadeira liberdade não pode ser esmagada, apenas conquistada.